É difícil, gente, a gente falar alguma coisa, porque nosso papel é um papel de informação, é um papel de opinião, é um papel de análise. Hoje até estou um pouco sem voz. Eu poderia estar aqui esbravejando, poderia estar aqui gritando, poderia estar aqui irritado, como eu já tive muitas vezes, mas acho que a gente precisa ter um pouco de cabeça fria para analisar certas situações. Eu sempre fui muito cético quanto à questão do acesso, desde o início, desde a primeira rodada, quando o Vasco perdeu para o Operário, um jogo muito parecido com o de hoje. Aliás, como outros jogos que o Vasco fez em São Januário. Sempre fui muito pessimista, não, mas cético. Acreditar era difícil, porque faltava esse time algo mais, faltava esse time um pouco de alma, aquilo que eu falo sempre. Acho que hoje ficou provado que esse time não está fadado, não está pronto para ter a torcida que tem. Olha, eu não estou dizendo isso me contradizendo, porque eu sempre disse, esse não é o meu time do coração, não é o time que eu mais acho fantástico para jogar com a camisa do Vasco. Não. Fiz até um comentário ontem à noite no Ave Mais, falando exatamente sobre isso. Mas são jogadores que a gente tem, é o time que a gente tem. Não tem como. A gente vai fazer o quê? A gente vai sumir do planeta? A gente vai sair do Brasil? Não vai ver jogo? Não adianta. A gente sempre está aqui. Só que eu cobro uma coisa que cansa, cara. Juro que cansa. Juro que cansa porque acho que minimamente uma, uma vontade de vencer com organização. Eu não quero dizer que os jogadores hoje não correram, não. Não. Mas é um time que não tem esse preparo. É um time que não tem. São jogadores que são. Muitos deles, você vê pela postura, jogadores que estão acostumados ao fracasso. Estão acostumados a jogarem em seus clubes e não darem certo. Jogadores que vieram. E aí a gente tem que ter um time que, por exemplo, hoje foi praticamente o time que jogou contra o Flamengo, no 3-1. Aquele jogo do Flamengo, você tinha o Andrei, o Galaço, o Marquinhos Gabriel, o Morato, o Cano e o Peck. Hoje só saiu o Galaça e entrou o Bruno Gomes. E não estou dizendo que o Matias Galaça seja a solução, não. Mas talvez tenha faltado um jogador com o espírito do Galaça. Porque o Vasco é um time que melhorou com o Fernando Diniz, se organizou com o Fernando Diniz. Porém, é um time que tem muitas limitações. A ponto do treinador ter que dizer ao Marquinhos Gabriel hoje, que é um jogador que eu tenho elogiado, porque pelos números ele tem feito boas partidas. Marquinhos, você não é segundo volante hoje, você tem que jogar mais à frente, porque o cara se acostumou a jogar ali. Porque o Vasco é dependente. E aí vem aquele papo que eu disse há um mês atrás, e que muita gente me criticou, e volta a dizer, sem problema nenhum. O Vasco não pode ser dependente de um jogador de 40 anos. Para mim, isso é o termômetro da incompetência, da falta de capacidade do departamento de futebol de montar uma equipe. O Vasco não pode ser refém de um jogador que pode não jogar bem, pode ficar cansado. E hoje faltou, além dessa força, além dessa disposição que o CSA, por exemplo, teve. Porque eu vi CSA e Operário, e é claro, gente, o Vasco é o gigante da Série B. Todo mundo quer ganhar do Vasco. Todo mundo. O Londrina perde para todo mundo e veio aqui e jogou a partida da vida. O Operário, tudo bem, ganhou hoje, mas perde para todo mundo, está lá embaixo, veio jogar a partida da vida. O CSA da mesma forma. O CSA jogou hoje como o Vasco. Em cima, inteligente, marcando, com pegada, com postura. E você via algo que, mais uma vez, hoje eu não vi no time do Vasco. Indignação, revolta, vontade. Eles tiveram um gol anulado, na minha opinião, erradamente. Eu não vi mão nenhuma. Não vi mão nenhuma. Vi sim, mais uma vez, uma falha do fraquíssimo Zeca, que, aí vou abrir um parênteses, são jogadores que têm habeas corpus e jogam. Ele, Morato,
Não entendo, juro, mas o Fernando Diniz eu vou pular, vou falar daqui a pouco. E aí os caras fazem um gol, tudo bem, anulado, opa, é o dia. Logo em seguida tem um pênalti, bem dado, o cara pisa no pé do Cano, o Vasco faz 1-0, mas, mais uma vez, você tem segurança que esse time vai conseguir segurar o resultado? Eu não tenho. Por 15 minutos de jogo. Eu vejo futebol há tanto tempo, e você que vê futebol há um bom tempo também sabe disso. Pelo início do jogo você já sabe o que vai dar. E eu via, o time do Vasco é frágil. O time do CSA estava melhor em campo. Nós tínhamos a ausência de um jogador que o CSA não tinha, que com todo o lado veterano dele, desequilibrou no primeiro tempo, foi o Renato Cajá, que fez um gol dado pelo goleiro do Vasco. Tudo bem, a bola bateu na barreira, mas você não pode. E olha, eu cansei disso também, estou cansado. É claro, quem defenda, maravilha. O Lucão não tem a mínima condição de ser goleiro ainda profissional do Vasco. O cara monta uma barreira com 3 jogadores. E exatamente o da linha última, o Peck, vira, a bola bate nele e desvia. Mas na boa, Lucão. Quer adivinhar? Vim pro lado? Vai na bola. Dá para defender. A bola passou aqui na sua mão, cara. Tudo bem, foi um chute forte, mas de longe. Bota 5 na barreira. Porque se a bola bate num cara que não gira, bate na cabeça, ela sobe. E se ele bate no último da barreira, a bola vai sair do gol. Porque geralmente a barreira, o último, é a linha da trave. Então o Vasco toma um gol idiota e a gente via claramente, eu pelo menos vi, o CSA muito mais time que o Vasco, muito mais arrumado. Muito mais arrumado. Mas aí você tem um componente torcida, você tem um componente ambiente, e esses jogadores não sentiram isso, gente. Então esse time não pode subir. Esses jogadores não merecem subir, com raríssimas exceções. Como mais uma vez o Germancano, que lutou, que corre, que briga pra caramba. O próprio Riquelme, que tenta, que luta muito sozinho. Agora, você vê um Zeca em campo, você vê um Andrei em campo, caminhando em campo. O Marquinhos Gabriel hoje fez uma partida pavorosa, mas também muito por falta de opção, porque domina, gira, ninguém aparece. E aí vem no segundo tempo o Fernando Diniz, que tem uma semana inteira para treinar. Beleza, faz lá os esquemas, é um time de posse de bola que já tinha perdido a posse de bola no primeiro tempo. O CSA foi mais ofensivo e foi mais efetivo nisso. Faz 2 alterações que destroem o time completamente. Vem num esquema normalmente novamente com 2 jogadores no meio e 4 atacantes. Gente, é físico. A bola tem que chegar no ataque, ela tem que passar pelo meio. E você não pode. Tem uma hora que ele chama o Bruno Gomes e o Marquinhos Gabriel na beira do campo e diz assim, gente, o jogo é pra lá. Porque os caras estão tocando bola ali atrás e o Vasco empatando com o CSA. Correndo o risco. Tem uma hora que o Marquinhos Gabriel, eu pensei que ele fosse fazer gol contra. Porque ele foi correndo em direção ao gol. Porque o que fez o CSA? Ah, vocês vão jogar assim? Vão marcar saída de bola, pressão. Vocês pensam que esse joguinho é joguinho de totó? Fica jogando tudo curtinho? É pebolim? Não é. É jogo alongado. Que foi assim que o CSA fez os seus melhores lances. E o CSA ganhou justamente. E eu vi claramente que ia ganhar o jogo. O Vasco teve uma chance de gol no segundo tempo. Agora, depois de estar perdendo por 2-1 antes do pênalti. Um giro do Cano que o goleiro defendeu. Fora isso, nada. Porque não tem aproximação. Acabou o jogo. O Vasco tinha 7 jogadores de perna esquerda. O time do Vasco estava assim, ó. Todo assim, ó. Jogando assim. Porque o Graça chegou a jogar de lateral direito. O João Pedro jogou de lateral direito. Todos de perna esquerda. Todos de perna esquerda. Aí você tinha Riquelme, Castan, Graça e João Pedro. Aí você tinha Marquinhos Gabriel e Morato vindo. Porra, são 6 caras de perna esquerda. É óbvio que o time vai rodar pro lado. Ao contrário, cara. E aí fica aquela insistência naquele joguinho. Não vai fazer gol nenhum. Agora é um time fadado a um insucesso porque começou errado. Começou errado na montagem do elenco. Tá aí, estourou agora. Volto a dizer, eu fico tranquilo porque eu sempre disse, eu acredito nesse time? Não tenho grandes esperanças. Sou cético quanto ao acesso. Cético, para mim essa derrota de hoje sela. Para mim sela. Porque nas minhas contas eram 4 vitórias em casa, 1 fora e 2 empates. A partir do momento em que você
perde 3 pontos, você já morreu com 2 dos 2 empates que você podia perder. Você só tem uma alternativa, ganhar as 6. E esse time do Vasco não vai ganhar as 6. Talvez com a volta do Nenê possa melhorar um pouquinho. Mas com o Nenê nós perdemos lá no Sampaio Corrêa. Sabe por quê? Porque também fora de casa é um time sem atitude, é um time sem força. É um time que perde mais do que ganha fora de casa. E nós temos 3 compromissos fora de casa. Uma vergonha a atitude do time, uma vergonha a maneira como o time jogou. E me desculpe, sou defensor, quero acreditar que realmente vem fazendo um bom trabalho, mas mais uma vez o Fernando Diniz, que morreu com 4 substituições, deixa eu fazer as contas para ele não chamar a gente a atenção na coletiva, ele botou Daniel Amorim, João Pedro, John Sanches e Léo Jabá, sendo que o John Sanches faltando 30 segundos para acabar o jogo. Então ele fez 3 substituições, certo? E aí ele morre novamente, porque não, ele só muda quando ele quer, beleza. E aí o Morato vai até o final do jogo, que é um jogador que... O que fez o Morato em campo, gente? Globo Repórter, o que come, como faz, o que joga, que lance fez? 0. Então o Diniz tem muita culpa, por incrível que pareça, nos últimos 2 resultados do Vasco. Muita culpa. Muita culpa. O empate com o Náutico, que o Vasco não teve força para ganhar do Náutico, não teve força para manter o 2-0, e agora perde para o CSA. E aí o elenco sai sem falar com o torcedor. Sinceramente, é até melhor. Porque vocês não merecem que a torcida do Vasco ouça vocês. A torcida do Vasco não merece esse elenco. A torcida do Vasco não merece esse time. E mais uma vez, quero falar isso aqui, porque agora é hora de falar. Agora é hora de falar. Não é oportunismo. Porque quando ele tem que falar, ele não fala. E quando ele não tem que falar, ele fala. Senhor Alexandre Pássaro, o seu trabalho é ruim no Vasco. O senhor deu uma entrevista dizendo que o Vasco caiu 4 vezes e não aprendeu. O Vasco não sobe pela primeira vez. O senhor aprendeu? O senhor sabe que o seu trabalho é muito ruim? Porque, olha, tem 1 mês de salários atrasados. Hoje é dia 29, tem 9 dias. Então, questão de salário, até vai. Tem CT, tem recepção da torcida, tá tudo mais ou menos dentro dos conformes. Mas o time que o senhor montou não deu certo. E eu quero saber da direção do Vasco, porque presidente Jorge Salgado, o senhor pode gostar muito do Alexandre Pássaro, ele pode ser uma ótima pessoa para tomar uma copa de vinho, bater um papinho na esquina, tomar um petisco. Agora, como gestor executivo do Vasco, ele é ruim. O trabalho dele fracassou. Fracassou. O Vasco não vai subir. O senhor não pode manter o seu Alexandre Pássaro como diretor executivo do Vasco em 2022. Sabe por quê? Porque está arriscado o Vasco não subir de novo. Porque ele vai fazer um time que ele não tem capacidade de montar, porque ele não entende de futebol. Ele não tem capacidade para isso. Ele não tem vida, ele não tem lastro para isso. Ele é atrás de boas oportunidades. Isso eu concordo plenamente. Ele faz bons negócios. Mas bons negócios tem que ser com bons jogadores. Tá aí o John Sanches, jogador que ele trouxe e que estreou hoje, quase 2 meses depois. Mesmo assim, muito por conta da nossa pressão e da pressão da torcida. Jogadores que o senhor contratou e que não deram certo. E a gente vai cobrar isso aqui, porque eu acho que o maior culpado disso tudo é o senhor, junto com o presidente Salgado, não há dúvida. O presidente Salgado é o maior culpado por ter trazido, e eu gostaria muito de saber quem é que trouxe o senhor. Agora, a sua postura, a sua maneira de ser no dia a dia, você ser fechado, você não falar, você não dar satisfação, você só aparecer nos momentos em que você quer, porque você precisa falar para o torcedor do Vasco. O senhor não aparece. E o seu trabalho é ruim. O seu trabalho é lastimável. Lastimável. E o Diniz, a quem eu elogio sempre, critico porque não pode depender, Fernando Diniz, de um jogador de 40 anos. Porque hoje você provou que sem o Nenê, o seu trabalho não vai à frente. São 9 jogos. Hoje foi o pior disparado. Disparado. E talvez, como eu tenha dito na época que eu falei que o Nenê era um tiro no pé, não pela questão técnica, pela questão física. Talvez o time esteja descendo a ladeira pela ausência dele física e agora também pela ausência dele física em campo. Física de condicionamento e física em campo. Porque não dá.
para esse elenco ser um elenco capaz de subir, dependendo de um jogador de 40 indo para 41 anos. É, para mim, o emblema, o carimbo da incompetência. Enfim, é muito triste. O torcedor do Vasco não merece. Fizeram hoje a estreia dessa camisa linda. Pai Santana deve estar muito triste.